Sou a professora Hilva, retomando o tópico do vídeo anterior sobre testes de hipóteses estatísticas, que são o núcleo da estatística inferencial. Relembro que qualquer relação estatística em uma amostra pode ser interpretada de duas maneiras. Essa relação existe na população e o resultado analisado na amostra reflete isso. Ou não há uma relação na população, mas se observa uma relação entre as variáveis de interesse na amostra, o que reflete a existência de provável erro aleatório ou erro amostral. Ou seja, a relação observada na amostra seria devida ao acaso. Por isso, testamos a hipótese nula para decidir entre essas duas interpretações. Relembrando o que já disse no vídeo anterior, inferencial, de estatística inferencial, vem da palavra inferir, que é sinônimo de concluir ou julgar a partir de premissas ou evidências. Mas não significa provar. Eu não deixei claro isso no nosso encontro anterior, nem no vídeo também do tópico 1, sobre teste de hipóteses. Então, inferir não significa provar. Significa deduzir, significa concluir, mas não comprovar. Por isso, muitas vezes, quando concluímos um estudo de pesquisa, no relatório, colocamos que os nossos resultados corroboraram ou não corroboraram os estudos anteriores de outros autores. Então, corroborar seria a palavra correta, e não confirmar ou comprovar. Então, é preciso ter a devida parcimônia, porque nós estamos nos baseando em amostras. Então, há um grau de incerteza e outros estudos precisam ser realizados para que, conjuntamente, de forma cumulativa, determinadas evidências possam ser incorporadas ao conhecimento sobre aquela área específica. No vídeo anterior, apresentamos primeiro a lógica por trás do teste de hipóteses. A lógica dos testes de hipóteses assume que estamos tentando rejeitar a hipótese nula. Nós não estamos tentando provar a hipótese alternativa, que é a nossa hipótese de pesquisa. É nesse ponto que as coisas ficam um tanto contra-intuitivas. Porque nós não estamos tentando provar a alternativa, a hipótese alternativa, se essa é a nossa hipótese de pesquisa. Não é o que realmente queremos fazer, é testar a nossa hipótese de pesquisa? Por que testamos a hipótese nula e a rejeitamos ou não, e rejeitando a hipótese nula, então automaticamente aceitamos a nossa hipótese alternativa? Porque é mais fácil mostrar que algo não é verdade do que provar que é verdade. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos lidando com amostras.
Por isso, a estatística inferencial é baseada na probabilidade de um determinado resultado acontecer por acaso. Na teoria da probabilidade, a palavra resultado se refere ao resultado que é observado na amostra, porque não conhecemos os parâmetros populacionais. Em sua forma mais abstrata, o teste de hipótese é realmente uma ideia simples. O pesquisador tem uma hipótese sobre fenômenos, eventos, relações entre variáveis, sobre o mundo, enfim, né, sobre o seu mundo, e deseja determinar se os dados que ele colher em uma amostra da população realmente apoiam essa hipótese ou não. Mas os detalhes acabam parecendo confusos e a maioria das pessoas considera a teoria do teste de hipóteses uma parte confusa, né, da estatística. Mas não é. É preciso tentar entender a lógica subjacente ao teste de hipóteses, à estatística inferencial. Por isso que começamos revisando noções de probabilidade e também estudando a curva normal e a curva normal padronizada. Na nossa última telereunião, na quinta-feira passada, eu percebi que a linearidade, né, da nossa exposição sobre teste de hipóteses, ela sofreu uma ruptura em determinado momento. Porque eu vinha expondo o teste de hipóteses falando da abordagem dos valores críticos. E depois passei a mencionar o teste de hipóteses sendo realizado por meio de um software estatístico e acabei mencionando o valor de P, ou seja, o nível de significância estatística. Então, isso causou uma confusão. Então, eu deixei de mencionar, a princípio, que, na verdade, existem 3 abordagens, 3 modos principais para testar hipóteses. Uma é o uso do valor crítico, ou dos valores críticos. A outra é a abordagem do nível de significância, o valor de P. E ainda há uma terceira, que é a abordagem dos intervalos de confiança. Até mencionei os intervalos de confiança no nosso encontro anterior, mas essa é uma terceira forma, né? E ao terminar esse tópico e com a apresentação de alguns exercícios, vou mencionar essa outra forma de realizar teste de hipóteses, que é por meio da determinação do intervalo de confiança. E com computadores modernos e uso de softwares estatísticos, quase todos usamos a abordagem estatística de testes de hipóteses por meio do valor de P, por meio do nível de significância. Mas ter alguma familiaridade com as outras 2 abordagens aumenta a compreensão da estatística inferencial. Por isso estou tentando detalhar essa primeira abordagem agora para o melhor entendimento da lógica por trás da estatística inferencial. Porque, como já disse antes, a compreensão e o uso adequados de ferramentas estatísticas são essenciais para a pesquisa científica. E isso é verdade tanto quanto ao planejamento dos nossos próprios estudos de pesquisa,
quanto na avaliação crítica dos estudos realizados pelos outros, estudos publicados, e que precisamos ler com o devido conhecimento, né, do que está subjacente ao que frequentemente em estudos de abordagem quantitativa vamos ler como este resultado, esta diferença foi estatisticamente significativa a um nível de significância de 5%. Então, o que significa isso? Não é preciso aprender a fazer os testes manualmente, todos aqueles cálculos. É importante entender a lógica por trás dos testes, porque é por meio dos testes que os pesquisadores, ao realizarem estudos observacionais, analíticos ou explicativos, ou estudos experimentais, tendo obtido uma amostra recrutada aleatoriamente da população, vai aplicar esses testes para tomar uma decisão e inferir e concluir com base em suas evidências. Aqui estamos ainda em relação aos erros. Ao erro amostral ou aleatório e o erro sistemático, porque foi aí que paramos no vídeo anterior. Então, vamos retomar essa questão dos erros para partir para os testes de hipóteses e alguns exemplos. Bem, tradicionalmente, o erro é visto como tendo dois componentes. O componente aleatório, casual, que é o erro amostral, e o componente sistemático, aquele componente que decorre de vieses, de tendenciosidade, né, de desvios. E ao repetirmos várias vezes uma medição, uma mensuração de uma variável, verificamos que os erros se agrupam nessas duas categorias e que o erro aleatório se apresenta sempre no mesmo sentido. Desculpa, o erro sistemático. Ele se apresenta sempre atuando no mesmo sentido, né? No sentido, ou considerando aqui a curva de distribuição de probabilidade, esse erro sistemático, ele atua geralmente apenas em um sentido, como uma tendenciosidade. Enquanto que o erro aleatório, que é o erro amostral ou que é casual, atua ao acaso. E atuando ao acaso, ele tende tanto para uma direção para a direita, considerando a curva, quanto para a esquerda. E sempre fica aqui nessa área de maior densidade sob a curva normal ou gaussiana. E o erro sistemático, ele se desvia muitas vezes se desviando bastante a partir dos valores dessa distribuição que tem uma probabilidade maior, né, e por isso se situam nessa área aqui da curva, nessa área central. Já antecipamos em outros vídeos e também em encontros que tivemos, que quando várias amostras são retiradas de uma mesma população, nas mesmas condições, podemos observar variações nos valores obtidos, seja de médias, seja de proporções ou de outras estatísticas. E isso acontece de forma imprevisível,
tanto para valores acima da média, quanto para valores abaixo dela. Então, esse efeito é provocado pelo erro aleatório, pelo erro amostral. E, de fato, geralmente o erro aleatório pode ser modelado como tendo uma distribuição aproximadamente normal, com a média zero. Na prática, sua média tende a zero à medida que aumenta o tamanho da amostra, à medida que aumenta-se o número de dados observados, uma vez que este erro tende a se distribuir simetricamente, tanto em valores positivos quanto em valores negativos. Então, o erro aleatório se origina de variações e ocorre variações tanto temporais quanto espaciais e ocorre de forma, como já disse, imponderável, de maneira imprevisível. Os efeitos dessas variações são a causa de variações em observações repetidas de uma variável. E, embora não seja possível compensar o erro aleatório de um resultado de uma medição da nossa amostra, ele pode geralmente ser reduzido, aumentando-se o número de observações, ou aumentando o tamanho da amostra. Então, o erro sistemático, por outro lado, embora seja um erro associado a vieses, ele também não pode ser eliminado. Sempre existe algum fator estranho, né, que atua como variável interveniente na coleta dos dados. Porque, a não ser que a coleta dos dados seja feita em um laboratório com condições totalmente controladas. Então, muitas vezes, há vieses tanto no recrutamento da amostra, vieses na mensuração da variável, vieses de informação, e esses vieses podem desviar os valores dos valores em relação à população, desses valores que são a referência, né? E esses valores acabam conduzindo a alterações nos valores da mensuração. Bem, como esses erros não podem ser eliminados, né, mas eles podem ser reduzidos. E muitas vezes, mesmo quando o erro sistemático se origina de um efeito reconhecido, né, de uma variável estranha, interveniente, que exerce influência em um resultado de uma mensuração, de uma medição, mas estatisticamente esse efeito pode ser estimado também. Bem, aqui está a curva normal padronizada com as áreas sob a curva aqui quantificadas, né, com a média 0 e o desvio padrão de 1, e cada um dos desvios padrões que leva os valores, né, que são associados aos valores que vão se distanciando da média, vai aumentando 1, mais 2 desvios padrões, 3 desvios padrões, 4 e assim por diante. Tanto no sentido à direita, né, nos valores positivos, quanto no sentido
à esquerda, porque essa média aqui na curva normal padronizada, μ, que é a média populacional, equivale a zero. E todo o restante, né, da densidade sob a curva dos valores são medidos em desvios padrões dessa média zero. E há aqui nessas caudas um pequeno número de valores. E a partir do quarto desvio padrão, tanto à direita quanto à esquerda, há um pequeno número de valores ali. Então, se considerando 4 desvios padrões do valor negativo até o valor positivo, e considerando toda essa área, nós temos 99,99% dos valores. E ainda resta, em cada cauda, 0,003% dos valores. Então, são valores que estão bastante discrepantes em relação ao restante da distribuição de probabilidade. Seguindo. Nível de significância. Falamos que há 3 formas de realizar teste de hipóteses. São os valores críticos, né, que é o valor que é calculado por meio da equação de Z, e depois verificado numa curva normal padronizada, e o valor é consultado, né, o valor que resulta desta equação é observado, verificado em uma tabela padronizada, a tabela T. E o outro nível, o outro modo é o nível de significância, que é o nível de P, o valor P ou simplesmente alfa. Então, chama-se P, nível de P, valor P, nível de significância ou alfa. Então, é a probabilidade que o investigador estabelece previamente ao início do estudo para aceitar ou rejeitar a hipótese nula. E essa região, que na curva seria alfa, é chamada de região de rejeição, que equivale às regiões extremas das caudas, né, da curva normal reduzida. É o limite que se adota como base para afirmar que uma diferença que é encontrada na amostra parece ser decorrente ou não do acaso. Então, vamos testar a hipótese para verificar se aquela diferença observada na amostra decorre do acaso ou decorre de uma diferença real que existe na população na qual foi extraída a amostra estudada. Dizer que a diferença entre duas amostras é estatisticamente significativa é dizer que é reflexo de uma verdadeira diferença na população, e não apenas o resultado de erro de amostragem, ou seja, pela ação do acaso. Então, essa afirmativa só pode ser feita com base em um ponto de referência, e que geralmente é designado como valor crítico ou valores críticos, que já vimos, antecipamos no vídeo anterior, e vamos sedimentar melhor essa informação neste tópico 2, sobre teste de hipóteses. E um resultado é considerado estatisticamente significativo quando é igual ou maior que o valor crítico calculado e que naquela curva normal padronizado é localizado, e esse resultado é igual ou maior que o valor crítico. Então, dizemos que o resultado é estatisticamente significativo. Então, decidir
Aceitar a hipótese nula significa que a explicação aleatória é provável. Ou seja, aceitar a hipótese nula ou H0 indica que não há diferença, né? Ou seja, não há uma diferença provavelmente real na população. Se essa diferença foi encontrada na amostra, é provável que ela tenha sido devida a um erro amostral ou um erro aleatório. Portanto, o resultado do teste tem probabilidade maior que o nível de significância adotado. Ou seja, quando o nível de significância, o que vemos geralmente nos softwares estatísticos, o nível de significância é igual ou maior do que 0,05, que é geralmente o nível de significância adotado. Na maioria das pesquisas, pelo menos na área da saúde, é o nível de significância que é mais frequentemente adotado. Então, sendo maior do que 0,05, então, aceita-se H0 e, portanto, rejeita-se a hipótese alternativa, que é a nossa hipótese de pesquisa. É importante lembrar que esse nível de significância indica significância estatística e não significância biológica, no caso de estudos biológicos, ou significância clínica, no caso de estudos clínicos. É preciso fazer a interpretação do resultado. Há casos em que os resultados são clínica ou biologicamente, né, ou juridicamente, ou do ponto de vista psicológico, né, na pesquisa psicológica, digamos assim, é estatisticamente significativo e também é clinicamente ou biologicamente significativo. E há outros casos em que ou são estatisticamente significativos e não são significativos na realidade, ou seja, aquele resultado estatisticamente significativo não faz sentido no contexto da teoria, no contexto ou biológico, ou clínico, ou jurídico, em que área seja a pesquisa. Então, é preciso sempre avaliar os resultados estatísticos com o devido criticismo e interpretando de maneira reflexiva se o fato de ser estatisticamente significativo também corresponde à significância no sentido real da sua interpretação. Bem, a significância estatística também não leva em consideração a possibilidade de parcialidade ou de vieses, né, de tendenciosidade, de variáveis de confusão, porque essas questões devem ser sempre observadas no método, na metodologia da pesquisa. Às vezes o resultado é estatisticamente significativo, mas existem vieses na coleta dos dados. Então, é preciso que a metodologia do estudo seja rigorosa, né, e não permita e que não dê margem a vieses. Vamos falar de vieses no tópico de teoria da amostragem. Bem, vamos para a seguinte. Aqui são aspectos que já mencionei, mas vamos ler para confirmar. Então, os valores que são chamados convencionais, ou seja, arbitrários, que são escolhidos por convenção, mas adotados como nível de significância estatística, são
1% ou em proporção 0,01%, 5% ou 0,05% e 0,10% ou 10%. São os mais frequentemente adotados, e isso é uma convenção, isso é devido a uma convenção estatística. E geralmente o nível de significância é especificado antes, né, da seleção da amostra e da coleta de dados, ou seja, é determinado no próprio projeto de pesquisa. Se fosse ser realizada estatística inferencial com teste de hipóteses na análise dos dados do projeto, então no projeto é preciso que já exista a definição de que nível de significância estatística será adotado. Então, na maioria das áreas, em pesquisas de abordagem quantitativa, o valor P adotado é de 5% ou de 1%. Aqui são exemplos de enunciados, né, de declarações das hipóteses. Então, aqui há uma hipótese que é escrita de maneira conceitual, teórica, é escrita de maneira textual. E aqui a seguir tem a forma como as hipóteses são declaradas estatisticamente para a realização do teste de hipóteses. Então, suponha-se que uma determinada população tem colesterol total médio igual a 190. Então, os pesquisadores pretendem testar se esta média tem, de fato, o valor de 190. Então, eles vão elaborar estas declarações estatísticas para fazer o teste de hipóteses. É o primeiro passo do teste de hipóteses. H0, ou hipótese nula, Mi, que é da população, é a média populacional, é igual a 190. E, em contraposição, a hipótese alternativa, ou hipótese substantiva, que pode ser ter a notação estatística de H1 ou então de HA, pode ser HA também. Mi é diferente de 190, então há essas duas possibilidades. Esse é um teste de hipóteses bicaudal. Por quê? Porque aqui não se está indicando a direcionalidade. Se Mi é maior ou é menor do que 190. Só que é diferente. Então, esse vai demandar a realização de um teste de hipóteses bilateral ou bicaudal. Suponha-se aqui, de novo, que um gestor do SUS afirma que o tempo de espera para a obtenção de uma consulta com o especialista no hospital universitário é de 2 semanas. Este é o valor médio. Então, deseja-se testar se esta média tem de fato de 2 semanas. Então, aqui está a declaração das hipóteses estatísticas, que são duas. H0, hipótese nula, Mi é igual a 2. Hipótese alternativa, ou H1, Mi é diferente de 2. Então, esses são dois exemplos de declarações de hipóteses estatísticas bicaudais. A hipótese alternativa pode ser escrita também, além de denotar diferença, pode ser escrita como maior ou menor. E aí, esse teste seria unicaudal. E isso tem algumas implicações, como vamos ver posteriormente. Então, é o que eu acabei de dizer. A hipótese alternativa pode ser com ou sem direcionalidade. Quando não há direcionalidade, ou seja, há uma diferença entre Mi e o valor que está sendo comparado, então chamamos de teste bicaudal. Então vamos ver daqui a pouco que na curva normal padronizada nós vamos considerar as duas caudas, os dois extremos da curva, aquelas extremidades que ficam de cada lado da curva, que mostramos há pouco. Então, se a variável, o valor da média, for maior do que
a média populacional, chamamos unicaudal à direita. Se for menor, o enunciado for assim, porque o pesquisador ele pensa que não é apenas diferente, mas ele supõe que o valor é maior, ou então que o valor é menor. Então, ele pode usar um teste unicaudal à direita ou um teste unicaudal à esquerda. Aqui estão, graficamente falando, aqui temos H0 e temos a hipótese alternativa. Então, pode assumir 3 formas esse teste de hipóteses. A forma em relação à direcionalidade. Então, aqui unicaudal à direita, aqui está alfa. Então, alfa, o nível de significância estatística, que é o valor de P, estaria só em uma cauda, à direita. Porque aqui a comparação é que Mi seria maior do que 50. Então, aqui, Mi, porque nós estamos tentando estimar um valor populacional, a partir do dado da amostra. Ao contrário, se esse valor for considerado pelo pesquisador e descrito no enunciado da hipótese estatística como Mi menor do que 50, aqui como está nesse exemplo, então esse teste vai ser unicaudal à esquerda. Aqui está a zona alfa, né, que é aquela região de rejeição da hipótese nula, que é o nível de significância. E aqui o bilateral, né, em que há uma divisão do valor. Se eu adoto 5% do nível de significância, então metade do 5% vão ficar nessa extremidade da curva e a outra metade na outra extremidade. Exemplificando aqui com gráficos, e relacionando os níveis de P com os valores críticos, quando se faz um teste com uma curva normal de 2 caudas, né, bicaudal, há uma área em cada uma das 2 caudas, ou em cada uma das extremidades. Então, a área a ser considerada como a área de rejeição da hipótese nula. E o que é de que vai depender usar um teste bicaudal ou não? Depende do pesquisador determinar na hipótese estatística se ele vai considerar a hipótese alternativa como maior ou menor e não apenas com o sinal de diferente, né? Ou seja, indicando uma direcionalidade para a direita ou para a esquerda. No caso do teste bicaudal, não há uma direcionalidade, e aqui onde está o valor crítico de menos 1,96, que nós já vimos aqui no tópico anterior, que aqui é o nível de alfa adotado, pode ser adotado qualquer um desses níveis de alfa, como eu disse, o mais frequente de 5%, pelo menos na área da saúde é o mais frequente. Ele corresponde a valores críticos de Z, também aqui discriminados, né, estatisticamente. Então, se aqui se determina 5% de nível de significância, então 5% corresponde ao valor crítico de 1,96 de cada lado, porque é bicaudal. Então, aqui está a média, um desvio padrão, 2 desvios padrões, e aqui está o valor crítico, 1,96. E aqui está o alfa, dividido por 2, porque é um teste bicaudal, tanto vale para a direita quanto para a esquerda. Então, a região de rejeição para o teste Z bicaudal, quando a gente tem uma diferença, né, no sinal da hipótese alternativa, com um nível de significância de 5%. Então, a regra de decisão é rejeitar a hipótese nula se o valor crítico estiver entre menos 1,96, ou melhor, se estiver antes, né, aqui é menor ou igual, antes ou em cima aqui
do score 1,96 para a esquerda, ou estiver maior ou igual a 1,96 à esquerda. Aí são as zonas de rejeição no teste bicaudal. Se fosse 1%, seria 3,29. Aqui, se for bicaudal. Bom, se for bicaudal, aí aqui os valores também serão diferentes, né? Porque bicaudal, aqui se supõe que a hipótese alternativa não tem o sinal de diferença, e sim o sinal de maior, né? Então, se for sinal de maior que, então o teste vai ser unicaudal à direita. Então, se o teste tem um nível de significância de 5%, então os 5% vão se concentrar aqui à direita, né? E a região de rejeição para o teste Z, né, em relação aqui à cauda à direita, a hipótese alternativa sendo maior, com o símbolo de maior, com nível de significância de 5%. Então, a regra de decisão é rejeitar a hipótese nula se o valor crítico de Z for maior ou igual a 1,64. De onde veio esse 1,64? Porque no teste, aqui estamos vendo o teste, na verdade, o teste bicaudal, né? Porque eu coloquei uma superposição de imagens. É esse aqui que vale, essa tabela Z aqui. Equivale, se é 5%, o valor crítico é 1,64. Aqui está 1,64. Se o teste tem uma direcionalidade para a esquerda, ou seja, a hipótese alternativa ela é declarada como com o sinal de menor que, então, essa região de rejeição ela passa a ser à esquerda da curva. O valor crítico vai ser o mesmo, porque aqui o nível de significância é de 5%. É unicaudal como o da direita, então aqui 5% está 1,64, só que tem um valor negativo, né? O valor é negativo, mas os 5% da rejeição, da área de rejeição está aqui. Então, a regra de decisão é rejeitar H0 se o valor crítico for menor ou igual a menos, aqui tem um valor negativo, a menos 1,64. Bom, eu já expus tanto essa curva que eu acho que isso já passa a ser fastidioso, né? Mas é porque realmente a curva normal padronizada é o que é a referência, né, para os testes de hipótese e, portanto, é a referência para a inferência estatística. Então, aqui novamente nós temos, se é um nível de significância de 5% e é um teste bicaudal, então aqui o Z está dividido por 2, nós vimos na tabela que o valor do nível de significância a 5% bicaudal, o valor crítico é 1,96, tanto de um lado quanto de outro lado. Então, é preciso definir esses dois valores de Z aqui, por meio daquela fórmula Z que vocês já conhecem. Então, aqui está a área de aceitação, toda essa área daqui, de 95% ou 0,95%, é a área de aceitação da hipótese nula, também chamado de nível de confiança. Não confundir com o nível de significância, que nível de significância é esse 5% aqui. 2,5 aqui e 2,5 aqui na curva bicaudal. Então, eu acho que já está claro, né, de que dependendo dos valores críticos, dependendo da direcionalidade do teste, e dependendo, claro, do nível de significância, nós vamos rejeitar ou aceitar a hipótese nula.
Estamos a 44 minutos. Vamos aqui com um exemplo de teste de hipóteses. Bem, este professor, ele ensina em várias turmas na universidade, ele ensina em uma determinada disciplina e como ele conhece as várias turmas, né, nas quais ministra suas aulas, então ele levantou uma hipótese de que o coeficiente de inteligência médio da população, né, quer dizer, ele ministra aulas em 10 turmas, né, é a vida do professor, 10 turmas na sua matéria, na sua disciplina. E aí, naquelas 10 turmas, ele supõe que o QI médio daquela população, de 10 turmas de 30 alunos, é de 100. Essa seria, no caso do teste de hipótese, sua hipótese nula. Então, sua hipótese nula seria de que μ, média populacional, é igual a 100, e a hipótese alternativa de que a média populacional é diferente de 100. Esse aqui é um teste bicaudal. E aí, o que ele faz? Ele retira uma amostra aleatória, né, ele sorteia a partir da lista de presença, ele vai e sorteia 25 alunos, 23 alunos, aqui tem 3 só para efeitos de ilustração, mas ele seleciona 23 alunos e faz o teste, né, do coeficiente de inteligência. Existe um teste em psicometria, né, que foi muito famoso, né, no século XX, o teste de QI. E aí ele testa esses 23 alunos e a média desses 23 alunos foi de 108,6. E aí ele pensa, eu vou rejeitar essa hipótese nula, porque eu tive a hipótese de que seria de 100, mas foi de 108,6. Né? Mas será que ele vai realmente rejeitar essa hipótese nula, que na população o QI é de 100, porque nessa amostra foi de 108,6? Então, nesse caso, se colocássemos numa curva, não numa curva normal padronizada, né? Mas vamos colocar numa curva e colocar aqui a média de 100 e aqui a média amostral, que foi de 108,6. Por não serem os mesmos valores, nós vamos simplesmente rejeitar a hipótese nula de 100, do QI de 100. Bem, nesse caso, não é possível tomar essa decisão dessa maneira. Por quê? Porque será que 23 alunos é representativo, suficientemente representativo da população toda? Então, nós temos que fazer um teste de hipóteses, né? Então, a população se supõe que tem uma média de QI de 100 com um desvio padrão de 15. Então, tem que ser dados esses valores, né, na resolução do problema, do exercício. A amostra é de 23 alunos. A média do QI desses 23 alunos foi 108,6. Se adota um nível de significância de 5%, portanto, o Z crítico num valor, num teste bicaudal, né, bicaudal é 1,96 o Z crítico. E aí eu vou usar aquela fórmula, né, a fórmula de Z, né, que é o primeiro passo para fazer o segundo passo para o teste de hipótese. Depois que fizemos a declaração, né, o enunciado das hipóteses estatísticas, então agora vamos transformar a média em um score Z, normal, padrão. E em seguida, olhamos para a área sob a distribuição normal padrão para esse valor que nós encontrarmos. Então, essa é a fórmula genérica de Z. Existem várias fórmulas porque existem várias distribuições.
Até agora falei só da distribuição Z, mas também tem a distribuição T de student, tem a distribuição F, tem a distribuição não paramétrica, do Q quadrado, por exemplo. Aqui estamos só, para entender a lógica do teste de hipóteses, só falando da distribuição Z. Então, substituindo aqui os valores, nós temos 108,6 menos 100. E aqui esse cálculo, né, de sigma, né, que é o desvio padrão populacional, sobre raiz quadrada de 23, que é o tamanho da amostra, vai dar 3,128, né? Considerando essas três casas decimais. E aí, fazendo esse cálculo, encontramos um Z, o valor de Z de 2,75. Então, qual seria o próximo passo, né? Esses alunos são representantes da turma, ou seja, toda a população no que diz respeito ao coeficiente de inteligência, né? Então, a média de 108,6 realmente é diferente de 100. Então, o teste Z vai ser usado para isto. Depois vamos, como vimos em uma apresentação que fiz anteriormente, para a curva normal padronizada, né? Então, usando uma tabela Z, também padronizada, distribuição normal padrão acumulada, descobrimos que a probabilidade de observar um Z maior que 2,75 é de quanto? Então, vamos ver como fazemos para avaliar essa probabilidade. Vamos ter duas entradas nesta tabela Z da normal padronizada, porque nós vamos desmembrar aquele valor 2,75, vamos desmembrar em 2,7, ou seja, o número inteiro e a primeira decimal, e a última decimal. Então, a última decimal seria de 2,75, seria 0,05. Então, aqui à esquerda na tabela, eu vou entrar com 2,7. E aqui na primeira linha, vamos entrar com 0,05. Então, na interseção entre 2,7 e 0,05, encontramos a probabilidade de 0,99%. Seguindo, vamos à curva, né? Vamos à curva e vamos comparar os valores de Z calculado e de Z crítico. Então, se é um teste bicaudal, os valores críticos, né, estão aqui à direita e à esquerda. E os valores críticos, como vimos, que corresponde a 5% de nível de significância, é 1,96. Então, 1,96 aqui, que é 2 desvios padrões à direita e menos 1,96 à esquerda. E agora vamos comparar o valor que nós encontramos, 2,75. Então, está bem à direita de 1,96. E está também bem à esquerda de menos 1,96. Então, nesse caso, nós rejeitamos a hipótese nula. Porque aqui estão, entre esses valores, estão, como vimos antes aqui nessa curva, né, na densidade da curva e os valores de probabilidade, nós vimos que aqui estão 95% dos valores sob a curva.
0,95%. Então, nós rejeitamos a hipótese nula de que a média da população é de 100. Né? Então, rejeitando a hipótese nula, nós aceitamos a hipótese alternativa. Né? A hipótese alternativa. Bem, aqui são outros exemplos, mas como já chegamos a quase 1 hora, com 1 hora já a gravação de vídeo já se interrompe automaticamente, né? Só para a gente lembrar aqui que se a gente considerasse a questão do nível de significância, nesse ponto aqui, vocês lembram daquela outra curva que eu mostrei, que aqui, nesse ponto, estão 0,03% dos valores e aqui 0,03%. Acho que foi no segundo slide que apresentei. Então, juntando 0,03 mais 0,03, né? Na verdade é 0,003, né? 0,003. E aqui 0,003. Então, somando essas duas caudas em termos de nível de significância, porque isso aqui já é outra forma de fazer o teste de hipóteses. Vimos os valores críticos, agora o nível de significância. Então, 0,06, que é a soma das duas caudas, é um valor menor que o nível de significância adotado, que é de 0,05. Então, aqui vejo que chegamos à mesma conclusão usando os valores críticos e usando também os níveis de significância. Aqui, anteriormente, na tabela, vimos que aqui tem 0,997, né? Porque é essa área daqui que está entre esses dois valores críticos. Então, fazer o teste de hipóteses considerando os valores críticos e fazer o teste de hipóteses considerando o nível de significância, nós encontramos o mesmo resultado. Então, aqui faremos uma pausa para continuar com exercícios do teste de hipóteses. E no próximo vídeo, continuaremos com o tópico 3, com exercícios do teste de hipóteses e também vamos abordar os erros estatísticos que podem acontecer em um teste de hipóteses, que é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Por quê? Porque estamos falando em probabilidade e probabilidade envolve o quê? Incerteza. Só que a incerteza ela é quantificada. Então, precisamos saber precisamos considerar o risco de cometer o erro tipo 1 ou o erro tipo 2. Então, até breve, até o próximo vídeo com o tópico 3 do teste de hipóteses.